Olá, alunos do curso de atualização MOP, sejam bem-vindos. Hoje, continuando a nossa aula de legislação de trânsito, falaremos sobre sinalização. Tema de sinalização, vamos abordar todas as sinalizações. A sinalização é um conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir a utilização adequada desta, no caso da via pública, possibilitando melhor fluidez do tráfego e maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam. A sinalização de trânsito ela é dividida em 6 tipos: sinalização vertical, composta de placas; sinalização horizontal composta de marcas viárias pintadas no pavimento; sinalização auxiliar de obras, composta de objetos fixados no pavimento; sinalização semafórica, composta dos sinais luminosos, os semáforos; sinalização sonora, que faz parte os silvos do apito do agente de fiscalização de trânsito, e os gestos do agente e do condutor, certo? São 6, então, os tipos de sinalização. Tomem cuidado para não confundirem ou não enquadrarem o semáforo com uma sinalização vertical. Por mais que ele está na posição vertical, mas o semáforo ele é enquadrado e classificado como sinalização semafórica. É um dos tipos da sinalização. Ordem de prevalência da sinalização. Antes de falarmos da sinalização, apresentarmos todas elas, precisamos identificar e entender o processo de prevalência. O que é prevalência? É quem manda sobre quem no regramento da ordem, né? Então, quem vem primeiro? Primeiro vem as ordens das normas de circulação, as ordens do agente, as ordens do semáforo, as ordens dos sinais de trânsito. O que vem primeiro? Então, vamos lá. A ordem de prevalência segundo o CTB, é essa aqui. Em primeiro lugar, vem as ordens do agente de fiscalização de trânsito. Em segundo, os comandos do semáforo. Em terceiro, a sinalização, nela incluída vertical, horizontal e auxiliar. E quarto lugar, as regras e normas de circulação. Para que a gente entenda bem, eu vou trazer aqui um exemplo, né? Então, nós temos aqui uma rotatória e, obedecendo às regras e normas de circulação, né, que ela está aqui em quarto lugar, nós sabemos que quando uma rotatória ou quando uma via não tem sinalização, né, o cruzamento de rotatória na rotatória, ele quem tem a preferência é quem está nela, positivo? Então, se vem um veículo, né, nessa via aqui, nessa entrada da rotatória, ele deverá parar seu veículo, né, aguardar o veículo que está na rotatória, certo? E assim que estiver possível, ele adentra a rotatória. Concordam comigo? Muito bem. Ele vai olhar aqui para a esquerda, porque nós sabemos que as rotatórias, o sentido de circulação delas é para a direita, é sentido anti-horário. Muito bem. Mas a regra em rotatórias, a preferência é de quem está circulando nela. Porém, a sinalização vertical, horizontal e auxiliar manda mais, ela está em terceiro lugar, manda mais que as regras. Então, imagine que vem aí a prefeitura e coloca um pare na rotatória, certo? Coloca ali uma placa de pare, coloca um parada obrigatória na rotatória. A partir daí significa que quem vai parar obrigatoriamente é quem está na rotatória. E aí a pessoa que vem aqui nessa via, ela já não vai mais precisar parar, ela vai seguir, certo? Tanto é que aquela regra que fala sobre a preferência na rotatória, é quem está nela, fala bem assim: quando a via não tiver sinalização. Porque quando tiver a sinalização, obedece à sinalização, tá certo? Então, a sinalização aqui, ela trouxe uma regra diferente da norma. Porém, eu obedeço a sinalização porque ela está acima da norma. Porém, acima da sinalização, nós temos o comando do semáforo. Então, imagine vocês que nessa situação coloca-se um semáforo, né, um para essa via aqui
e o outro para vir aqui, não é assim? Quem que vai ter agora a preferência? Quem o semáforo mandar, não é? Então, se está verde para quem está na rotatória, a pessoa da rotatória vai ter a preferência. Se está verde para quem vem nessa via, quem está nessa via vai ter a preferência. Então, vai ser uma preferência alternada, que é o que nós falamos, certo? Porque o semáforo manda mais que a sinalização. Porém, se vier um agente de fiscalização de trânsito e ele ordenar, através dos gestos e do apito, que mesmo que esteja fechado para o condutor que está aqui, ele deve prosseguir, o agente mandou, o agente manda mais que os comandos do semáforo. Tudo bem? Então esse é o exemplo que eu trago para vocês, bem didático, para que vocês entendam. Primeiro, ordem do agente, depois comandos do semáforo, depois sinalização vertical, horizontal, auxiliar e, por fim, regras e normas de circulação. Aprendido as ordens de prevalência, ou lembrado das ordens de prevalência, nós vamos aqui então para a sinalização vertical, que é a primeira sinalização que estudaremos. A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária que se utiliza de sinais apostos sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente ou momentâneo. Um exemplo de mensagens de caráter permanente é uma via aí, numa rodovia, nós temos uma placa de curva sinuosa, curva acentuada à esquerda. Sinuosa não, curva acentuada à esquerda. Então quer dizer que é uma curva fechada, né? Aquela placa, ela vai ficar ali o resto da vida, porque nunca vai ser mexido naquela via. A possibilidade de mudar essa via vai ser mínima, quase não vai existir, não é verdade? Depois de uma construção de uma rodovia, e já feito todo o seu trajeto e pavimentado, é quase impossível mexer ali. Então aquela placa ali de curva acentuada à esquerda, ela vai permanecer ali praticamente para o resto da vida, então permanente. Ou momentâneo, por exemplo, quando se tem obras na pista, né? Aí está lá fazendo um recapeamento, ou tampando um buraco, ou alguma coisa assim, coloca-se então ali aquela placa A24, né? Que é a placa de advertência, que tem ali o símbolo de obras, né? Durante a execução das obras. Uma vez terminada, retira a placa. E ele então transmite mensagens de caráter permanente ou momentâneo, como explicamos, mediante símbolos ou legendas. Símbolos, pessoal, são os desenhos, né? Então, por exemplo, ou podemos também colocar como símbolo as setas, né? Então, por exemplo, vamos pegar aquela placa de proibido ultrapassar, né? Então temos ali são desenhados dois carrinhos, né? Ou então a placa de proibido trânsito de veículos automotores, aí é desenhado um veículo automotor, ou proibido trânsito de caminhões, ou proibido trânsito de ônibus, ou proibido trânsito de veículos de tração animal, aí pinta-se uma carroça, não é? Então esses desenhos são os símbolos. Já as legendas são o quê? São as letras. Então, quando está escrito, por exemplo, a placa de parada obrigatória, está escrito pare. A de estacionamento, está lá o E, né? Então, são letras e são reconhecidas como legendas, né? Então, mediante símbolos ou legendas pré-estabelecidas e legalmente instituídas. Esse é o conceito, então, da sinalização vertical. Tá certo? São placas. Esse termo apostos, né, sinais apostos sobre placas, significa fixados, né? São sinais fixados sobre placas ou colocados sobre placas, certo? E essas placas fixadas na posição vertical, daí se tem o nome de sinalização vertical. A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via. A sinalização vertical é classificada segundo sua função, que pode ser de... A sinalização vertical ela se subdivide em três: a de regulamentação,
a de advertência e a de indicação. Vamos ver então elas. Observe conforme objetivo conforme tipo de placa, então tipo de sinalização. Sinalização de regulamentação. Regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições no uso das vias. As placas de regulamentação, depois nós veremos que quando eu desobedeço, eu estou passível de punição, porque eu cometi uma infração de trânsito, então eu estou passível de ser punido, né? Certo? E a penalidade aí mais comum nas infrações relacionadas à desobediência de placas, né, da sinalização vertical de regulamentação, são as multas, certo? Muito bem. Então, desobedeceu a placa de regulamentação, infração de trânsito, tá? Já as placas de advertência, elas estão ali para advertir, né, para informar o condutor, né, de uma possível situação de risco existente na via ou nas suas proximidades. Então, por exemplo, quando se coloca ali uma placa de obstáculo, né, que nós chamamos vulgarmente de quebra-mola, é uma mudança na condição da via que traz uma situação de risco, certo? Ou então uma curva, como eu disse, uma curva acentuada. Então é uma curva de 90 graus, é uma curva perigosa. Então há uma alteração no trajeto, no traçado da pista, e a partir daí há a necessidade também do condutor se preocupar em tomar alguns procedimentos para que não ocorra um sinistro, certo? Tudo bem? Quando ele fala riscos nas suas proximidades, então quando se coloca ali uma placa de animais, né, ou de animais selvagens, significa então que existem animais por perto e que porventura eles podem vir a atravessar a pista. Então também há necessidade. É importante dizer que as placas de advertência, diferente das de regulamentação, a postura solicitada ao condutor é que ele redobre a atenção e diminua a velocidade, certo? Então, tudo bem? Então, redobre a atenção e diminua a velocidade. Na placa de regulamentação, cada placa vai determinar uma coisa diferente. Por exemplo, aqui eu vou falar, aqui essa placa está dizendo que eu não posso conduzir o veículo acima dessa velocidade. Já tem uma outra placa que fala que é proibido ultrapassar. Já tem uma outra placa que é proibido virar à direita. Já tem uma outra placa que fala que eu não posso estacionar meu veículo. Então, cada placa de regulamentação traz uma ideia diferente no sentido do que eu vou fazer. Já de advertência, não. Todas elas eu vou fazer a mesma coisa, que é o quê? Diminuir a velocidade e redobrar a atenção. Todas. Diminuir a velocidade e redobrar a atenção. Tá certo? É a mesma conduta. Se eu desobedecer a de regulamentação, eu causo uma infração, eu cometo uma infração. Se eu desobedeço a de advertência, eu cometo um sinistro, tá? Então, qual que é o pior, né? Tem gente que fala que é de regulamentação, mas não é, tá? É a de advertência, porque se eu não obedecer, eu vou causar um sinistro. Tanto é que se nós perguntarmos para os condutores quais são as placas que eles mais obedecem, são as de advertência, porque a gente tem medo de morrer, não é? E o sinistro, ele traz um prejuízo muito maior do que pagar uma multa, né? Se eu passo num obstáculo, né, num quebra-mola e arrebenta a minha suspensão, o gasto que eu vou ter é muito maior do que pagar uma multa gravíssima, certo? Ou se eu estou numa curva acentuada e eu não consigo fazê-la e saio da pista e bato meu carro, o gasto é muito maior, entre outras situações, né? Então, a desobediência maior é para com as placas de regulamentação e não com as de advertência. A gente sempre obedece. Interessante essa análise. E por fim, nós temos as placas de indicação, né, que indicam direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços e informar mensagens educativas para ajudar o condutor em seu deslocamento, certo? Então, as placas de indicação ou indicativas servem para orientar o condutor para onde que ele vai, as situações que ele vai encontrar ali de localização,
quantos quilômetros faltam, o meu posicionamento na pista, quais são as saídas, lugares de apoio, né? Lugares que eu quero visitar, certo? Então são essas aí as placas de indicação. E aí, né, são as 3 subdivisões das placas verticais. Veremos então cada uma delas resumidamente. A sinalização vertical de regulamentação tem por finalidade transmitir aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições nos usos das vias urbanas e rurais, já dissemos. Assim, o desrespeito aos sinais de regulamentação constitui infrações previstas no capítulo 15 do Código de Trânsito Brasileiro, que são as infrações que nós já dissemos, também já falamos sobre isso. Forma e cores. A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular. Então, todas as placas, todas não, mas a maioria são circulares, certo? Fundo branco, legenda ou símbolo preto e a borda vermelha. Temos 2 exceções, a placa de parada obrigatória, que ela tem um formato de 8 lados, o fundo é vermelho, legenda branca, borda interna branca, borda externa vermelha, e a de preferência, que é um triângulo de cabeça para baixo. Tudo bem? Essa placa ela tem esse formato para ser reconhecida de costas. Às vezes eu estou num cruzamento, e existem muitos desses cruzamentos, os quais tem placa só de um lado, do outro não tem. Né? Principalmente em cruzamentos de vias locais, né, dos bairros. E aí eu estou vindo na via, quando eu olho não tem para o meu lado a placa de pare, mas eu observo que lá do outro lado tem, está de costa para mim. E aí eu já entendo que se do outro lado o condutor tem que parar, aqui também eu tenho que parar, porque a preferencial é a perpendicular que está cruzando ali com a minha via. Tudo bem, pessoal? Implantação e validade da regulamentação. A maioria das placas de regulamentação tem validade no ponto em que está fixada. Por exemplo, placa de proibido virar à esquerda ou virar à direita. Ela tem a obediência dela é naquele ponto ali onde ela está. Tudo bem? A validade dela é naquele ponto em que ela está fixada. Parada obrigatória, a do pare, que nós acabamos de falar. A obrigatoriedade dela, a validade dela é somente naquele ponto ali. Passou daquele ponto, acabou, não é verdade? Tudo bem? A de a preferência é a mesma coisa, né? Ou a partir deste ponto, por exemplo, as placas de regulamentação de velocidade regulamentada. Então, as placas de velocidade, elas estão dizendo assim, que a partir daquele ponto, a velocidade que eu devo circular é de 60 km por hora. Aí, quando eu me deparo com uma que é 80, a partir eu já posso, então, aumentar a velocidade, porque a partir dali é 80. Aí eu encontro uma de 30, então quer dizer que a partir dali é 30, tá tudo bem? Então, é do ponto da placa para frente. Não pode ser para trás. Porque se for para trás, não tem como, porque é uma informação que ele está me trazendo do passado. Como é que eu vou reduzir a minha velocidade se eu já passei pelo trajeto? Então, obviamente, tem que ser dela para frente, quando se fala de velocidade regulamentada. Outras têm sua validade na face de quadras, onde estão implantadas, como, por exemplo, estacionamento. Tanto faz ser proibido quanto estacionamento regulamentado, tá? Essas placas, elas precisam ser pintadas no chão, no caso proibido pintar amarelo, não necessariamente, não obrigatoriamente. A pintura amarela, ela é um complemento. A pintura amarela, nós veremos na sinalização horizontal, ela é uma sinalização auxiliar, tudo bem? A placa é a regra. Tanto é que se eu pintar a via ali, o meio-fio ou o pavimento de amarelo e não tiver placa, não tem regulamentação. Tudo bem? A única regulamentação que autoriza ser só a pintura no chão é o ponto de embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo. Não precisa de placa nos pontos de ônibus. Tanto é que não tem, vocês podem observar, é só pintura amarela. Fora essa exceção, todos os outros locais que tem a pintura amarela no chão, precisa ter placa. Se não tiver a placa, a pintura não serve para nada, certo? Muitos condomínios
donos de bares e restaurantes pintam a guia, o meio-fio na frente do restaurante, do seu estabelecimento, pintam de amarelo para evitar que os condutores param ali, né? Para o estabelecimento dele ficar bem visualizado, mas é irregular essa pintura, certo? Irregular, tá? Para ter a pintura, primeiro tem que ser o órgão que tem responsabilidade sobre o município, no caso, né, que é o Departamento Municipal de Trânsito, ou é a agência de trânsito do município, certo? É o órgão que tem circunscrição sobre a via, que tem a responsabilidade de fazer essa pintura, essa sinalização. E ele faz completa, com placa e pintura. Tá? Eu não posso pegar e comprar uma tinta lá e pintar. Eu sou o dono do estabelecimento. Inclusive, eu posso ser punido, tá, pela Secretaria de Obras ou pela própria Departamento Municipal de Trânsito se eu fizer isso aí. Muito bem. Então, porém, tem placas, voltando aqui ao texto, tem placas que são colocadas na face da quadra. O que é face da quadra? É o tamanho todo da quadra. E não tem pintura. Então pode, professor? Pode, certo? E quando é colocada a placa sem a pintura, significa que toda a quadra é proibido. Ou parar, ou estacionar, ou parar e estacionar, né? É para toda a quadra. É lógico que se evita fazer isso, né? Sempre se pintam, né? Mas existem situações, tudo bem? Tranquilo? E está previsto no manual de fiscalização essa situação, inclusive, tá? É legalizada. E aí vem aqui, ó, então outras têm sua validade na face de quadras onde estão implantadas, vinculadas à sinalização horizontal. Então ele fala, ou então vinculadas à sinalização horizontal, certo? Então pinta-se o chão ali também, né, como nós acabamos de dizer, tá? Ou vinculadas às informações complementares. Então imagine assim, tá ali a placa, né? E tá escrito assim, das tantas às tantas horas, né? Ou tá escrito assim, em toda a quadra. Pronto, acabou, não precisa estar pintado, certo? Então tá a placa ali e tá escrito em toda a face da quadra, tá? Então pode estar escrito assim, num perímetro de 50 metros. Aí você vai fazer a análise de 50 metros para frente, 50 metros para trás. Vai acabar que vai ser toda a quadra, tá? Continuando, advertência. Vamos agora para a sinalização de advertência. A sinalização vertical de advertência tem por finalidade alertar aos usuários as condições potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela, indicando a natureza dessas situações à frente, quer sejam permanentes ou eventuais. Essa sinalização exige geralmente uma redução de velocidade com o objetivo de propiciar maior segurança de trânsito. Ou também o que nós já dissemos sobre a sinalização de advertência, né? Essa sinalização está ali para informar, alertar, né? Advertir o condutor que vai haver alguma situação à frente e que eu preciso reduzir a minha velocidade e prestar atenção. Formas e cores. A forma da sinalização de advertência é quadrada, sendo uma das diagonais posicionada verticalmente. E as cores são amarela e preta. Então aqui ó, nós temos ela é quadrada, né? E uma das pontas, né, é para baixo, tá? Uma das vértices é para baixo, tudo bem? E as cores são amarela e preta. Então aqui nós temos legenda preta, símbolo preto, fundo amarelo e borda preta, tá? Exceções. Constitui exceção quanto à forma e cor, os sinais. A26A sentido único, essa placa aqui, ela é vertical, ela não é quadrada. Sentido duplo, também ela é vertical, ela não é quadrada. Cruz Santo André, ela tem o formato de uma cruz, também ela não é quadrada. Semáforo à frente, ele é quadrado, mas ele tem a exceção quanto à cor, porque além do amarelo e do preto, nós temos o vermelho e o verde, que simbolizam aqui o símbolo do semáforo. E a obras, que nós já tínhamos falado, que ela é laranja, tá? Ela é de uma cor diferenciada devido ao fato dela ser momentânea. Implantação e validade. Devem ser fixadas antes dos locais que requerem a atenção dos usuários, de maneira que tenham tempo para percebê-la, compreender a mensagem e reagir de forma adequada à situação.
Também já falamos sobre isso, né? Elas são colocadas antes, tá? Por quê? Porque o motorista, o condutor, ele tem que ter um tempo de reação para ver a placa, entender o que está escrito na placa, né, a informação, e tomar a decisão, que é, no caso, frear seu veículo, ficar mais atento, observar o que vai vir pela frente, esse tipo de situação. Então não adianta eu colocar a placa lá no lugar, eu tenho que colocar antes, tá? É o que prevê o manual. Tanto é que nas rodovias, a placa de obstáculo, que é o quebra-molas, ele é colocado antes e em cima, tá? Nas vias urbanas, ele é colocado em cima, em algumas situações, tá? Mas nas vias urbanas, muitos lugares aí também são colocados antes, dizendo que obstáculo a 50 metros. E aí em cima lá do obstáculo tá lá uma setinha, tá o desenho do obstáculo, né? E tá a setinha mostrando ali, tá? Placas de indicação. Vamos ver aqui. A sinalização vertical de indicação é a comunicação efetuada por meio de um conjunto de placas com a finalidade de identificar as vias e os locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos e pedestres quanto aos percursos, destinos, acessos, distâncias, serviços auxiliares e atrativos turísticos, podendo também ter como função a educação do usuário. Então vai orientar, certo, pessoal, em relação a esses destinos, né? Acessos, distâncias, então vai vir a quilometragem, vai vir o nome da cidade, a tantos quilômetros que ela está. Serviços auxiliares, então vai trazer ali posto de combustível, restaurante, estacionamento, oficina mecânica. E atrativos turísticos também, né, que diz ali para mim onde tem a praia tal, onde é o morro tal, onde é a cachoeira tal, certo? Formas e cores. As placas de indicação ou indicativas possuem formatos distintos, sendo mais comuns os retangulares, né? Os retangulares aqui neste caso, ou quadrados, certo? As cores utilizadas são branca, preta, azul, verde, amarela e marrom. A sinalização de indicação está dividida nos seguintes grupos. Identificação, que vão identificar locais, né, vão identificar mananciais, rios, pontes, cidades, perímetros urbanos, acessos, né? Por exemplo, aquela placa de pedágio é uma placa de identificação, tudo bem? Orientação de destinos, né? Vão indicar os destinos, vão indicar, por exemplo, a quilometragem que falta para chegar no destino, aquela sequência de cidades, né? Sempre a primeira está mais próxima, mais embaixo, né? E depois as outras vão na sequência. As saídas, né? Saída para tal lugar, saída A28, aí depois saída B28, aí depois saída C28, certo? Então são as saídas. Posicionamento na pista, tem algumas que falam assim: para tal lugar permaneça na faixa tal, para tal lugar, né? Aí tem as setas assim, faixa 1 e 2, faixa 3 e 4, faixa 5 e 6. Tudo bem? Essas são as orientações de destino. As que tem um quilômetro, né? Aí vem as educativas. As educativas são aquelas placas que trazem informação, né? Use o cinto de segurança, se beber não dirige, capacete, motociclista, use o capacete, né? As de serviços auxiliares são aquelas que trazem posto de gasolina, estacionamento, oficina mecânica, já disse a vocês. As de atrativos turísticos são aquelas marrom que trazem os atrativos, né? Morro, praia, museu, até dentro das zonas urbanas também, né? Tem igrejas, praças, certo? E postos de fiscalização, no caso, posto de ICMS e posto da Polícia Rodoviária Federal Estadual, tá? Tranquilo, pessoal? Então essas são as placas, a divisão delas. Aquela placa que mostra em que BR que eu estou, ou em que rodovia estadual que eu estou, MS tal, ou BR tal, né? Que tem até um formato, né, do brasão, elas são placas de identificação, tudo bem, pessoal? Tá? São placas de identificação, para mostrar que eu estou naquela rodovia, o nome dela, o quilômetro que eu estou, tá? A orientação de destino, não confundir, a quilometragem dela é aquela que fala assim:
tal lugar a tantos quilômetros, tá? Essa que é a orientação de destino, tudo bem? A que mostra o quilômetro em que eu me encontro, ela é de identificação, tá? Que vai sempre mudando de 2 em 2 quilômetros, né? Sinalização horizontal. A sinalização horizontal é um Então terminamos a sinalização vertical, tudo bem, pessoal? Vamos para a sinalização horizontal agora. Terminamos a primeira sinalização. Sinalização horizontal é um subsistema da sinalização viária composta de marcas, símbolos e legendas. Mesma situação. Apostos, então colocados sobre o pavimento da pista. Então agora vai no pavimento. Tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias, tanto condutores quanto pedestres, adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança e fluidez do trânsito, ordenando, canalizando e orientando os fluxos de tráfego. Tudo jóia? Tudo bem? Tranquilo? Formas. A sinalização horizontal é constituída por combinações de traçados e cores que definem os diversos tipos de marcas viárias. Então vamos ver os padrões, ou padrão de formas, né? Primeira forma que nós encontramos é a contínua, que corresponde às linhas que não têm interrupção, né? Essas linhas são aplicadas em trecho específico de pista, certo? São trechos que não possuem visibilidade para uma ultrapassagem ou deslocamento lateral, ou que por outros motivos são proibidos, né, por regramento do CTB. Então pinta-se essa linha contínua, que é chamada de linha sem interrupção. Então nós temos aqui, essa linha sempre é traçada contínua, neste caso aqui, no trajeto da pista, né, que a gente chama longitudinal, tá? Existem outras linhas contínuas, professor? Existe, por exemplo, a linha de retenção, que é aquela linha que serve como referência para que eu pare o meu veículo ou na placa de parada obrigatória ou embaixo do semáforo, também é uma linha contínua, porque ela não tem interrupção, porém ela já tem outro objetivo, né, que é parar o meu veículo, e por isso ela é pintada não longitudinal, mas transversal, então ela corta o sentido da via, certo? É um outro exemplo de linha contínua. Existem outros? Existem. A linha de bordo. A linha de bordo é aquela linha que separa a pista da sarjeta, né? Ou a pista do acostamento nas rodovias. Também ela é uma linha contínua, ela é pintada na cor branca e ela também é pintada no trajeto da pista. Ela não é transversal, ela é longitudinal, certo? Tranquilo? Ah, tem mais? Tem várias. Posso falar outra aqui, que é a linha de estímulo à diminuição da velocidade, que é aquela linha contínua também, pintada na cor branca, só que ela é pintada transversalmente, então são colocadas faixas, várias delas, né? São linhas colocadas várias assim, só que elas começam com um espaçamento maior e depois elas vão diminuindo o espaçamento entre elas, fazendo com que o motorista ache que ele está correndo muito. E aí automaticamente ele diminui a velocidade do seu veículo. Então por isso que chama linha de estímulo à diminuição da velocidade, certo? Eu pinto a primeira, dou um espaçamento maior para pintar a segunda, aí dou um outro espaçamento para pintar a terceira, aí eu já começo a diminuir o espaçamento, né, entre elas, né? Então aí essa ilusão de ótica vai me dá a ideia que eu estou correndo, aí automaticamente eu piso no freio. É um outro exemplo de linha contínua. Seguindo, aí temos a tracejada ou seccionada, né? Então elas são essas linhas que correspondem às linhas interrompidas, né? Aplicadas em cadência, certo? Então tem um espaçamento entre elas, tudo bem? Certo? Elas podem, aqui nós temos um exemplo de uma linha seccionada amarela que separa fluxos, né, de fluxos opostos, né? Aqui nós temos a linha de bordo que eu já tinha falado, ó, que separa a pista da sarjeta, né, tá? Da guia do meio-fio, tudo bem? Linha contínua e aqui linha tracejada ou seccionada, tá jóia, pessoal? Formas. Continuando, a terceira forma, né, é setas, símbolos e legendas. Ele inclui tudo numa forma só, terceiro subitem, tá?
e correspondem às informações representadas em formas de desenho ou inscritas, né, aplicadas no pavimento, indicando uma situação ou complementando a sinalização vertical existente. Então aqui nós temos as setas, certo? São de variadas formas. Os símbolos, né, nós trouxemos aqui o símbolo de saúde, que é vermelho, é a cruz, né? É a cruz da saúde, certo? E nós temos a escrita, né, que é a legenda, que está aqui, a escola devagar, certo? Que são escritas, né? Temos o pare, temos ambulância, motocicleta, né, escrita motocicleta, moto, né, moto. Temos devagar, temos pare, temos várias escritas, né, a tantos metros. Símbolos também temos vários, temos o símbolo da saúde, o símbolo do cadeirante, temos o que é o símbolo do PCD, né, mas é um desenho de um cadeirante. Temos o símbolo inclusive esse símbolo do cadeirante ele foi alterado aí por uma lei no Congresso Federal, mas ainda a Senatran ainda não padronizou no seu manual a alteração desse símbolo, então continua utilizando do cadeirante para PCD. Temos o símbolo da bicicleta, né, para se colocar nas ciclovias e nas ciclofaixas, certo? São vários símbolos aí, tá? Utilizados. Cores. A sinalização horizontal é constituída por combinações de cores que definem diversas situações no trânsito. Então nós vamos falar do padrão de cores aqui, e é muito interessante porque a sinalização horizontal é uma sinalização, inclusive, que eu gosto muito de dar aula sobre ela, porque quando a pista ela é bem sinalizada horizontalmente, ela é bem pintada, né? Ela dá um senso de organização, ela nos dá referência, certo? Então, quando eu estou, por exemplo, numa pista que não tem as pinturas, né, ou a sinalização que separa ali onde cada um vai circular, né, que é quando a gente fala assim que são as áreas de circulação, né, quando não tem aquela delimitação das áreas de circulação, certo? Os carros andam tudo bagunçado, eles não andam um atrás do outro bonitinho, eles não andam, né? Aí um vai enfiando o carro do lado do outro, vai, sabe? Não tem uma organização. Quando não tem, por exemplo, a faixa de retenção, que fica ali embaixo do semáforo, um pouco antes, né? Aí cada um para num lugar, sabe? Não fica um ordenamento, né? E nós sabemos que nós, como seres humanos, precisamos desse ordenamento, certo? Começamos então com a cor branca. A cor branca, ela separa as funções, né? A primeira função é separar movimentos veiculares no mesmo sentido. Então a gente observa aqui, para isso eu vou utilizar essa imagem aqui de cima. Observe então que a cor branca aqui na faixa seccionada, ela está separando os movimentos veiculares do carro verde e do vermelho, e os dois estão indo para o mesmo sentido. Aqui em cima, o carro amarelo e o carro vermelho também, a cor branca separa os movimentos deles e os dois estão indo para o mesmo sentido. Aqui embaixo, nós observamos 3 faixas de trânsito, certo? E todas as cores são brancas, mesmo sendo contínua ou seccionada, os veículos todos vão para a mesma direção. Aqui também a gente observa as duas setas direcionando o mesmo sentido, e o que separa as duas faixas de trânsito também são faixas seccionadas brancas por serem do mesmo sentido. E aqui embaixo também, tá certo? Então, quando há movimentos no mesmo sentido, o que separa as faixas de trânsito e os movimentos veiculares são faixas pintadas na cor branca. A outra função da cor branca é delimitar áreas de circulação. Observe-se também aqui, tanto na imagem de cima, ou todas essas que eu trouxe, que elas delimitam as áreas. Então o carrinho amarelo aqui, ele vai andar, certo, no espaço delimitado, né, entre a faixa branca, ó, aqui embaixo, entre esse espaço e esse espaço que delimitou é onde o carro vai circular, tudo bem?
Aqui é onde o carro vai circular, aqui é onde o carro vai circular. Então, a pintura branca, ela delimita, certo? Os espaços que nós chamamos de faixas de trânsito. E é na faixa de trânsito em que o veículo circula. Eu não posso, e aí que vem a importância que eu falei, de estar circulando na faixa e ficar mudando de um lado para o outro, mudando de um lado para o outro, tá? Eu tenho que estar ali sempre na mesma direção, na mesma faixa, e eu só vou realizar a manobra quando eu tiver que ir para o lado direito ou esquerdo com objetivos de fazer uma manobra mais à frente. Delimitar trechos de pistas destinados ao estacionamento regulamentado de veículo em condições especiais. Eu trouxe aqui duas imagens, essa aqui, ó, né, que é uma vaga específica para o idoso. Observe que é o estacionamento regulamentado, exclusivo idoso. E essa aqui, exclusivo motos também, certo? Então, quando há um estacionamento regulamentado, que é o significado dessa placa, há a obrigatoriedade de pintar de branco o retorno dela, o entorno dela, delimitando essa área. Tudo bem? Certo? Mesmo que, por exemplo, não tenha uma placa de estacionamento regulamentado para situações especiais, como essas duas, mas, por exemplo, uso obrigatório de parquímetro, há necessidade de delimitar a área pintando de branco para que cada espaço seja ocupado por um veículo. E a partir daí, sabe-se que aquele veículo que está ocupando aquele espaço foi o veículo que está ali usando o parquímetro daquele espaço. Por isso a obrigatoriedade da pintura no chão, da delimitação do espaço para aquele veículo. Regulamentar faixas de travessias de pedestre. Então aqui nós temos dois exemplos, né? Aqui a travessia de pedestre e aqui embaixo também a travessia de pedestre na cor branca. Regulamentar linha de transposição e ultrapassagem. Linha de transposição e ultrapassagem. Então eu trouxe esse exemplo. Quando é na cor branca, seccionada, eu posso realizar a manobra de transposição e ultrapassagem. Quando ela na linha contínua, eu não posso. Tudo bem? Então, por mais que seja branca, as duas, entende-se que o fluxo é num sentido só, mas existe um regramento contínuo, não pode haver manobra de deslocamento lateral, seccionada pode haver manobra de deslocamento lateral. Além disso, vamos imaginar esse veículo branco vai ultrapassar esse cinza, então ele vai fazer essa manobra aqui, não é? Qual é a preocupação dele? Antes dele entrar nessa faixa, ele tem que olhar no retrovisor para ver se não vem nenhum veículo aqui por trás dele, já ocupando essa faixa de trânsito. Esse é o procedimento correto. Então, o fato da cor branca demonstra que ele precisa, ou obriga que ele precisa olhar no retrovisor para observar a aproximação de um veículo por trás. Pergunto, ele precisa tomar cuidado com a frente para ver se vem algum veículo na contramão? Não. É lógico que nós temos que esse tempo todo estar olhando para frente, mas não pela necessidade de vir um veículo na contramão. Tudo bem? Porque ele sabe que pelo fato dele estar numa faixa branca, o sentido todo aqui é só um sentido, é os veículos que estão indo. Tudo bem? Imagine, por exemplo, se fosse amarela essa faixa. Ele teria que olhar para trás e olhar para frente para ver se não vem nenhum veículo na contramão, não é verdade? Tá? E olhar para trás para ver se já não vem nenhum veículo ultrapassando. Então essa diferença na cor já traz também uma regulamentação, que é qual é a preocupação que eu tenho que observar antes de fazer a ultrapassagem. Demarcar linha de retenção e linha de dê preferência. Então aqui nós temos a linha de dê preferência e aqui nós temos a linha de retenção, né? São linhas transversais, né? Certo? Que cortam o eixo da via. E por fim, escrever setas, símbolos e legendas. Então aqui nós temos, ó, legenda, aqui nós temos um símbolo, que é o do dê preferência, um símbolo da bicicleta, legenda do pare, seta, tá? Tudo bem? Seta, tá ok?
Então, o branco também é utilizado para isso. Vamos lá. Amarelo. A primeira função da cor amarela é separar movimentos veiculares de fluxos opostos. Então aqui nós temos dois exemplos. Então aqui é uma rodovia, nós temos aqui pintado de cor amarela, né, a pista. E aí a gente entende que aqui essa mão vai e a outra mão vem. Então são fluxos opostos. Mesma situação aqui. Essa mão vai e essa mão vem, certo? Diferente da pintura branca, quando eu estou na pintura amarela, para eu atravessar essa pista aqui, né, ou atravessar aqui, tenho que olhar para os dois lados. Na situação da cor branca, eu sei que o fluxo só vem de um lado, então eu vou olhar ou para a direita ou para a esquerda. Tudo bem? É lógico que em questões de segurança, nós olhamos para os dois lados, porque às vezes vem aí um infrator contumaz, né? E acaba surpreendendo a gente circulando pela contramão, né? Então por isso que se recomenda olhar para os dois lados em qualquer tipo de via. Mas o certo, né, se todos nós obedecêssemos às sinalizações, na pintura amarela, para os dois lados, na pintura branca, ou para um ou para outro, dependendo do fluxo, da direção do fluxo. Segunda função da pintura amarela é regulamentar a ultrapassagem e deslocamento lateral. Então aqui, ó, eu posso usar essa mesma imagem, né? Por quê? Porque aqui nós temos de um lado seccionada e do outro contínua. E a partir daí eu entendo que a pessoa que está aqui, o veículo, ele pode ir para lá. O que está lá não pode vir para cá, pelo fato de lá ser contínua. Contínua proíbe o meu deslocamento lateral, tá? Independentemente para qual for o meu objetivo, eu não posso realizar deslocamento lateral. Além disso, quando eu for fazer uma ultrapassagem, nessa ideia, né, diferente da cor branca, quando eu vou ter que pegar aquela via de lá, não é? Para fazer a ultrapassagem, confere? Quando eu estiver andando lá, automaticamente eu estou andando na contramão, não é? Então, quando eu for pegar lá, ou melhor, antes, né, eu tenho que observar meu retrovisor para ver se não vem ninguém de trás e também olhar para frente para ver se não vem ninguém da frente, né? Tudo bem? Porque eu vou entrar na contramão, certo? Tranquilo? Na branca, eu só olhava para trás, não foi isso que nós dissemos? Porque eu estou na via... aqui, eu vou voltar aqui a imagem, ó. Aqui, lembra o que eu dei? Eu falei, fazendo um movimento aqui, eu só vou olhar para trás, não é? Para ver se não vem já ninguém nessa faixa. Agora, na amarela, não. Na amarela, eu tenho que olhar para frente e ir para trás, tá? Seguindo, delimitar espaços proibidos para estacionamento ou parada. Então, aqui nós temos vários, ó. Aqui eu não posso estacionar nem parar, não é verdade? Aqui chama área de conflito. Aqui é uma marca de canalização, também não posso circular, parar e estacionar. Aqui nós temos um ponto de ônibus. Eu já tinha dito a vocês que aqui eu não posso o quê? Estacionar, parar eu posso, né? E aqui é a única sinalização que não precisa de placa, verdade? Tá bom? De sinalização vertical, só a pintura amarela no chão já regulamenta. Eu posso parar no ponto de ônibus, professor? Pode parar no ponto de ônibus. Eu não posso estacionar, ok? Aqui é um outro exemplo, pintando a guia, né? O meio-fio, né? Proibido o que aqui? Estacionar, certo? E aqui pintando o pavimento, né? Tem gente que pinta o pavimento e tem gente que pinta o meio-fio. Tudo bem? Também não posso o quê? Estacionar e parar, vai depender da placa que estiver aqui regulamentando. Aqui uma outra situação na esquina, ó, pintado de amarelo, também não posso, tá vendo? Não posso parar nem estacionar em cima da faixa, nem próximo à esquina. Tudo é pintado de amarelo. O que mais? E por fim, demarcar obstáculos transversais à pista, que são as lombadas. Tudo bem, pessoal? Seguindo. Vermelho, demarcar ciclovias e ciclofaixas. Então aqui em cima nós temos uma ciclovia, porque ela é separada da pista dos veículos.
né? Pode ser no canteiro central, pode ter aqui qualquer obstáculo físico que separa a via da bicicleta da via dos veículos, por isso que chama ciclovia. E embaixo nós temos dois exemplos de ciclofaixa, tá? Uma que está pintada completamente e uma que só está pintada ali uma faixa longitudinal interna, tudo bem? A ciclofaixa ela é somente mais uma faixa de trânsito. Aqui nós temos faixas de veículos e aqui uma faixa de bicicleta. Faixas de veículos e faixas de bicicleta. É somente uma faixa. Aí coloca-se aqui o tachão para tentar manter aqui uma certa segurança, né? Tá bom? Além disso, o vermelho também é utilizado para pintar o símbolo cruz, tanto em locais de estacionamento de ambulâncias, quanto na frente da farmácia. Aqui é um outro exemplo que eu tinha dado, pessoal, do estacionamento regulamentado, lembra? Tá? Então aqui, ó, vou voltar o slide de novo, ó. Aqui, ó, aqui mostrava o idoso, né? A motocicleta. Aí aqui é mais um exemplo, ó, no lugar da farmácia. Estacionamento regulamentado. Então pinta-se de branco para delimitar. Tudo bem? Azul. Azul vai delimitar o que, pessoal? Vai demarcar, escrever símbolo em áreas especiais de estacionamento ou de parada para embarque e desembarque para pessoas portadoras de deficiência física ou pessoas com deficiência, que agora chama, né? O termo correto, pessoas com deficiência. Então o símbolo é branco, certo? Mas ao redor dele faz esse quadrado azul, tudo bem? Para dar o contraste no branco, tá? Então observe-se aqui, ó, que tem a marca de canalização amarela, que nenhum veículo pode parar e estacionar aqui, porque é a área de apoio ao veículo da pessoa com deficiência, porque ele vai ter que aproveitar essa área para colocar a cadeira de rodas, caso haja essa necessidade, ou qualquer outro tipo de equipamento, tudo bem? Que auxilie na mobilidade deste condutor ou passageiro. Por isso que esses espaços não podem ser ocupados. Inclusive aquela motocicleta ali está irregular ali ocupando aquele espaço. E por fim a preta. A cor preta ela serve para dar contraste. Observe-se aqui então que o pavimento ele é daquele concreto e ele acaba que ele não dá um contraste interessante com o branco. É um concreto meio esbranquiçado, vamos dizer assim. Então, se eu fosse pintar aqui o branco, ele não daria o contraste. Então, aí eu uso o preto por baixo para dar o devido contraste no branco, tá? Então, aqui duas imagens que demonstram bem isso. Tudo bem, pessoal? Então, aqui são as 5 cores que nós falamos. A branca, amarela, vermelha, azul e preto, certo? Muito bem. Vamos então agora falar da classificação da sinalização horizontal. Marcas longitudinais. As marcas longitudinais separam e ordenam as correntes de tráfego, certo? Já falamos sobre elas, né? A linha que separa os fluxos, né? Elas sempre estão na trajetória, no trajeto da pista, certo? Então citamos aqui a linha de bordo, citamos a linha contínua, né? A linha tracejada, certo? Que separam ali os movimentos veiculares, tanto em mesmo sentido quanto em sentidos opostos. Aí temos as marcas transversais. Elas ordenam os deslocamentos frontais dos veículos e disciplinam os deslocamentos de pedestre. Então nós temos a faixa de pedestre, ela é transversal, nós temos a linha de retenção, nós temos a linha de dê a preferência, nós temos a linha de estímulo à redução da velocidade, são todas marcas transversais que cortam o trajeto da pista. Temos as marcas de canalização, que elas orientam os fluxos de tráfego em uma via. Então, elas orientam porque eu não posso passar por cima das marcas de canalização. Então, eu sou obrigado a desviar, né? Eu não posso nem estacionar e nem parar, tudo bem? Nem circular, nem estacionar e nem parar em cima de marca de canalização. Aí temos as marcas de delimitação e controle de parada e estacionamento, que são as marcas que são pintadas, né? E delimitam e propiciam o controle das áreas onde é proibido ou regulamentada a parada de estacionamento dos veículos das vias, né? Então é onde a parada do ponto de ônibus, onde é proibido estacionar, é onde eu disse que é pintado de branco ali naquelas áreas de estacionamento regulamentado, certo?
Então, tanto na cor amarela quanto na cor branca, são essas marcas de delimitação. E as inscrições no pavimento, né, que melhoram a percepção do condutor quanto às características da utilização da via, que são os símbolos, as legendas e as setas. Muito bem, entramos agora na sinalização auxiliar, são elementos aplicados na via ou em obstáculos próximos a ela, com o objetivo de tornar mais eficiente e segura a operação do trânsito. Sua função é proporcionar maior segurança ao usuário da via, alertando sobre situações de perigo, obras, serviços e eventos que possam comprometer a segurança viária. É interessante que a sinalização horizontal, auxiliar, dentro do conceito dela, a ideia é que ela fala assim, aplicados, tá? Se nós formos ver a sinalização horizontal, ele não usa o termo aplicado, ele usa apostos sobre o pavimento, né? Tá? Tudo bem? Então essa é a diferença para você não se confundir com sinalização auxiliar e horizontal. Funções, elas têm várias funções, a sinalização auxiliar e de obras, né? Incrementar a visibilidade da sinalização, do alinhamento da via e dos obstáculos à circulação, reduzir a velocidade do trânsito, alertar os condutores quanto a situações de perigo potencial em caráter permanente ou obrigatório ou temporário, reduzir os sinistros e minimizar sua severidade, fornecer proteção aos usuários da via e da ocupação lindeira, e, por fim, controlar o acesso de veículos em determinadas vias, áreas e passagens de nível. Muito bem, pessoal, vamos trazer aqui para vocês agora as várias sinalizações auxiliares e de obras. Elas são divididas ou subdivididas em dispositivos delimitadores, dispositivos de sinalização de alerta, alterações nas características do pavimento, dispositivos de proteção contínua, dispositivos luminosos, dispositivos de uso temporário. Muitas delas vocês já conhecem, né, por encontrarem nas rodovias. Começamos aqui com a taxa e o tachão, eles podem ser na cor amarela e na cor branca. A taxa, ela tem os catadióptricos, né, o tachão também. O tachão são mais usados nas marcas de canalização, certo? No perímetro da marca de canalização, já para dificultar para que o veículo adentre essa marca de canalização, ou também separando ciclofaixas, né? Ou qualquer outro tipo de faixa que seja exclusiva, dificultando que o veículo adentre a essa faixa. A taxa, ela é mais usada ali, é colocada, né? Fixada sob as faixas longitudinais, tanto de a faixa de a linha de bordo, quanto a faixa que separa o fluxo, né? Mesmo sentido e sentidos opostos. Sentidos opostos é amarela, mesmo sentido branca, certo? Muito bem. Aí nós temos aqui os marcadores de alinhamento, né? Certo? Que auxiliam muito na curva, certo? Aqui nós temos balizas fixas, balizas móveis, cone, tambor. Aqui nós temos seta luminosa, gradil para serviços. Aqui nós temos cavalete de plástico. Aqui nós temos tela. Aqui também temos outro tipo de gradil. Aqui nós temos tapume. Aqui é uma faixa. Aqui nós temos a fita zebrada. Esse aqui gradil é gradil para pedestres. Aqui nós temos os dispositivos luminosos, certo? Então painéis painéis eletrônicos, né? Ou painéis com setas luminosas, tudo bem? Aqui nós temos os marcadores de perigo, né? São colocados em construções ou em fixadores de placas, né? Em postes fixadores de placa, ou em entradas de viaduto, entradas de ponte, ou até em barreiras de concreto, né? E esses marcadores de perigo, quando bate o farol, eles refletem, né, a luz, porque eles são material retrorefletivo, né, para facilitar a observação do condutor. Aqui nós temos aqui a ondulação transversal, que a gente chama vulgarmente de quebra-mola, mas o nome dela é ondulação transversal. Aqui nós temos a faixa elevada de travessia de pedestre, que ela é elevada para facilitar a transposição pela pessoa com deficiência cadeirante.
e o sonorizador também, que é um equipamento muito conhecido, que quando o veículo passa ali pelo atrito do pneu faz um som específico para acordar ali, né, ou tirar a sonolência do condutor. Então são vários equipamentos, pessoal, utilizados aí como sinalização auxiliar e de obras. Alguns são de auxiliares, outros são de obras, né? Tá bom? É isso aí. Vamos seguir então aqui a nossa aula. Sinalização semafórica é um subsistema da sinalização viária que se compõe de indicações luminosas acionadas alternada ou intermitentemente por meio de sistema eletromecânico ou eletrônico. Alternada porque ele vai passar a ordem, né? Uma hora aqui, uma hora ali, né? Então uma hora liga o verde, uma hora liga o vermelho, uma hora liga o verde, uma hora liga o vermelho, né? Ou intermitente, por exemplo, só o amarelo fica piscando o tempo todo, certo? Então intermitente ou alternada. Por meio de sistema eletromecânico ou eletrônico, né? O eletromecânico é quando, por exemplo, eu aciono com a botoeira, né, o semáforo para que ele entre no ciclo de funcionamento. Ele fica ali em stand-by, certo? Sempre no verde, aí eu quero ultrapassar, eu quero atravessar a via, eu sou um pedestre, aí eu vou lá e aperto a botoeira, né? E a partir do meu aperto ali no botão, no acionamento do botão, o semáforo entra no ciclo, certo? Não necessariamente na hora que eu aperto o botão ele já vai ficar vermelho para o carro. Não, ele vai entrar no ciclo de tempo. Tudo bem? E aí, então, ele foi acionado por uma ação mecânica. Já o eletrônico não. O eletrônico ele vai funcionar ali sem acionamento de ninguém, né? Ele vai estar funcionando ali por meio eletrônico. Tem a finalidade de transmitir diferentes mensagens aos usuários da via, regulamentando o direito de passagem ou advertindo sobre situações especiais nas vias. Inclusive aqui no conceito ele já traz a diferença do semáforo de regulamentação para o semáforo de advertência, que nós veremos agora. A sinalização semafórica de regulamentação tem a função de efetuar o controle do trânsito numa interseção ou seção de via, através de indicações luminosas, alternando o direito de passagem dos vários fluxos de veículos e ou pedestres. Certo? Tranquilo? Tudo bem? Quando ele fala aqui numa interseção é um cruzamento, e quando ele fala numa seção de via é num pedaço. Existem semáforos que são colocados no meio da quadra, tá? Como por exemplo para uma travessia de pedestres ou para uma situação específica é colocado ali o semáforo bem no meio da quadra, tá? Uma travessia de escolares, tá? Então ali eles podem ser usados, né? Então, e aí ele vai alternar então o direito de passagem, né, dos vários fluxos, né? Ou entre veículos e pedestres, tudo bem? Então alternando uma hora vai você, uma hora agora vai você e você para. Agora você para e você vai, tá? Alternando. E a semafórica de advertência ele vai trazer, tem a função de advertir sobre a existência de obstáculos ou situação perigosa, devendo o condutor reduzir a velocidade e adotar as medidas de precaução compatíveis com a segurança. A sinalização de advertência, pessoal, ela não é o semáforo de regulamentação desligado, como muitos acham, né? Que fica ali só o foco amarelo e os outros desligados. Não. Esse semáforo ele continua sendo de regulamentação, ele só vai estar desligado. Tudo bem? Ou com defeito. Aí ele fica só o amarelo. O semáforo de advertência é aquele que é um foco só e ele é colocado em locais que é necessário reduzir a velocidade devido à situação perigosa daquele local. Por exemplo, quando eu vou chegar numa área de pedágio, para eu acessar ali o espaço, né, que eu vou colocar meu veículo ali na cabine para realizar o pagamento, o que separa essas cabines são barreiras de concreto e vocês podem observar que essas barreiras possuem sinalização de advertência o tempo todo piscando amarelo, tá? Porque ali é um lugar que eu preciso diminuir a velocidade porque é um lugar de situação perigosa. Onde saem veículos que são veículos que possuem autorização especial de trânsito, né? Que são veículos que passam do comprimento regulamentar, certo? Então, e largura regulamentar. Então, esses veículos, por exemplo, são saídas de usina ou áreas que tem plantio de eucalipto,
Então, esses locais, esse trânsito, esse tráfego de veículos pesados e veículos fora vamos dizer assim, do padrão, né? Precisa se ter ali na rodovia ali essa sinalização de advertência para informar os condutores que ali há tráfego desse tipo de veículo. Tudo bem, pessoal? Aqui nós temos as formas, né? Então, formas circulares, elas são utilizadas em semáforos de regulamentação, né? Que são os focos, né? Aí nós temos o foco vermelho, que indica a proibição do direito de passagem. Nós temos o foco amarelo, que indica o término do direito de passagem. E nós temos o foco verde, que indica a permissão do direito de passagem. É interessante dizer que a questão aqui do foco amarelo, se nós perguntarmos para muitos motoristas, né, condutores de veículos, qual que é a função do amarelo, né, o que significa, eles vão falar assim, atenção. E não é atenção, pessoal. Atenção eu devo ter em todo momento quando eu estou dirigindo, certo? O significado do amarelo indica o término do direito de passagem. O condutor deve parar o seu veículo, salvo se não for possível imobilizá-lo em condições de segurança, certo? Então, mas o que significa isso, né? Significa que eu devo parar meu veículo. Não é pode parar, eu devo. E o salvo, se for possível imobilizá-lo em condições de segurança, é no caso de eu parar meu veículo no amarelo e vir alguém bater atrás. Mas para isso acontecer, eu já vou estar errado, porque eu vou estar com excesso de velocidade. Todos os cruzamentos, nós falaremos sobre isso nas regras de norma de circulação. Existe um regramento que fala assim que em todo cruzamento eu devo diminuir a velocidade, mesmo que seja verde para mim. Porque é um lugar de risco, é um lugar de insegurança. É um lugar que, se for acontecer um sinistro, vai acontecer no cruzamento. E a partir daí, se eu estou numa via urbana, né, a maioria das vias urbanas tem aí a velocidade de 60, de 50 km por hora. E nessa velocidade, eu tenho certeza que todo mundo consegue frear o veículo quando o semáforo aciona o amarelo. O que acontece muito é aquela ideia, né, que a gente tem, já falei para vocês, de que é somente atenção, o significado. Então eu posso passar, mas tendo atenção, e não é nada disso, não é? Então aí eu dou uma acelerada no meu veículo e passo ali observando com mais atenção. Não é isso. Então indica o término do direito de passagem. Tudo bem? Tranquilo? Tanto é que se você passar por um semáforo amarelo e você fala, mas se eu frear vai vir alguém bater atrás de mim. E se não tiver ninguém atrás de você e mesmo assim você acelerou e passou, você não entrou no salvo se não for possível imobilizá-lo em condições de segurança. Pelo contrário, não é verdade? Tá certo? Então não tem nem esse enquadramento para o seu salvo-conduto, porque só estava você na via. Qual situação de segurança ou de insegurança que causaria você frear? Nenhuma, não via ninguém, não é verdade? E muitas das vezes é o que ocorre. A pessoa passa no amarelo, não tem ninguém na via ali, vamos dizer, atrás dele, mas ele acelera para aproveitar o amarelo, desobedecendo a legislação. E aí nós temos então a forma circular do semáforo de advertência, né? Que é um foco só, ou são dois, né? Na posição vertical ou horizontal. E ele adverte da existência de situação perigosa ou obstáculo. E o condutor deve reduzir a velocidade e observar as normas de circulação e conduta. Tudo bem, pessoal? Silvos do agente. São 3 silvos, pessoal, né? Um silvo breve significa siga, 2 silvos breves significa pare e um silvo longo significa diminua a marcha. Os silvos, eles são utilizados juntamente com o gesto do agente de fiscalização, certo? Que nós mostraremos no próximo slide. É importante dizer que essa parte aqui nós temos que memorizar, tá? Um silvo breve siga, 2 silvos breves pare e um silvo longo diminua a velocidade. E aí nós temos aqui então os gestos do agente, né? Então o primeiro gesto aqui é com a palma da mão voltada para frente, braço direito levantado, significa pare. Eu vou vir aqui para baixo,
Os dois braços nas laterais, também com as palmas para frente, significa pare também. Só que esse pare já é para todos os veículos que cortem o sentido ortogonal desse agente. Então, tanto quem vem pela frente, quanto quem vem pela trás, tanto quem vem pelo lado direito, quanto quem vem pelo lado esquerdo. Tudo bem? Todos devem parar. Aqui é só para quem ele posicionou o pare, tudo bem? Já aqui ele está com uma lanterninha, também é pare. Né? Ele vai parar, quem vai parar é o condutor para quem ele direcionou a sua lanterna, a luz da lanterna. Aqui é a mesma situação dessa, mas aqui é só para quem vem do lado esquerdo do agente e aqui é para quem vem do lado direito do agente, certo? Tudo bem? E aqui em cima é siga, que é o braço em 90 graus, né? A palma da mão voltada para o agente e ele vai fazer o movimento de flexão e extensão do antebraço, fazendo com que o condutor entenda que é para seguir ali na direção veicular. E essa aqui é com o braço esquerdo levantado, palma da mão para baixo, braço estendido, paralelo ao chão, fazendo o movimento de descer e subir o braço como um todo, significa diminua a marcha. Então essa aqui é siga, esse aqui é pare, esse aqui é siga e esse aqui é diminua a marcha. E todos esses de baixo são pares, tudo bem? Aqui ele vai usar 2 silvos breves, né? E levantar o braço para parar. Aqui ele vai usar um silvo breve, mas ele vai usar esse silvo breve várias vezes, né? Certo? Cada movimento que ele faz com o braço de ir e vir, ele apita, apita brevemente o seu apito, né? Faz o silvo. E aqui ele vai apitar uma vez bem longo, fazendo um movimento de para baixo e para cima, que é diminua a marcha. Para finalizar, os gestos dos condutores, né? Então, quando eu quero virar à esquerda, eu ponho meu braço lateralmente aqui, esticado, paralelo ao solo. Aqui eu faço o braço levantado, certo? Ângulo de 90 graus aqui entre o antebraço e o braço, que quer dizer que eu quero virar à direita. E aqui eu vou fazer um movimento de para cima e para baixo, igual o movimento desse aqui do agente, certo? Com meu braço esquerdo também, para cima e para baixo, significando que eu quero diminuir a marcha. Eu estou diminuindo a marcha e informando também para a pessoa que está atrás de mim diminuir. Lembrando que esses gestos do condutor, né? Ele pode ser realizado também para os motociclistas. Tudo bem, pessoal? Nós finalizamos a nossa aula 3 sobre sinalização. Qualquer dúvida que você venha a ter, só perguntar lá para a gente no fórum, no chat, que nós estamos uma equipe aí prontamente para responder vocês. Próxima aula, continuamos, falaremos sobre infrações e penalidades. Um grande abraço e até a próxima aula.